falando sobre o que vai acontecer nos nossos dias para a nossa vida egoísta. O Pai vai começar a compartilhar coisas com você que talvez você não estava nem pensando em escutar. Quando ele chama Samuel e fala assim, Samuel, se eu te contar uns negócios, rapaz, se não fosse eu te falando pessoalmente, você não iria nem crer. Você precisa abrir os seus olhos e abrir os seus ouvidos para entender coisas que às vezes um culto não consegue te explicar. Para entender coisas que talvez um livro não consegue te explicar. Tem coisas que você precisa ouvir da boca dele. Não, mas irmão, a Bíblia diz que Deus ele falou pelos profetas. E agora ele tem nos falado pelo Filho. Então Deus não usa mais os profetas. O texto não diz isso. O texto diz que Deus falou pelos profetas e agora está falando através do Filho. Não quer dizer que Deus não vai falar mais através dos profetas. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim revogar a lei nem os profetas. Eu vim para agregar o reino de Deus. Então é um conjunto de realidades que a gente unifica. E conseguimos viver uma vida aperfeiçoada. Quantos creem nisso? Nós vamos mergulhar no Pai aqui hoje. Eu estou aberto, Pai, para que o Senhor for falar, movimentar, fazer, gesticular. O meu coração é seu. A minha vida é sua. Eu peço que o Senhor, que é o dono do tempo, toque no tempo. Que sejam ditas palavras precisas, poderosas, vívidas, que nos despertem para uma realidade tangível. Quantos acreditam nessa verdade? Digam amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. Nós não estamos mais lidando com atmosferas emocionais. Nós estamos construindo uma atmosfera tangível onde o Pai pode se movimentar. Você precisa começar a colocar o seu radar para funcionar agora. Quantos me ouvem? Amém. Não se desplugue, não se desconecte. Você precisa colocar o seu radar para funcionar. Comece a sinalizar, a perceber as ondas, as frequências desse ambiente. Ok? Você vai perceber nitidamente quando as coisas começarem a sair um pouco de uma atmosfera mais baixa e entrar numa atmosfera mais elevada. Você precisa entender quando você entra em uma casa ou em algum lugar que o ambiente está neutro, ou o ambiente está positivo, ou o ambiente está negativo. Você precisa colocar o seu radar para funcionar. Ok? A unção de Deus ela é muito linda. Eu me lembro de uma experiência que numa madrugada eu desci do quarto, estava debaixo da unção de Deus. Eu fechei os meus olhos, como que se os meus olhos passassem por todos os cantos e gretas da casa, debaixo dos armários. É como se eu estivesse sondando tudo. Eu conseguia identificar onde estavam sujeiras na minha casa naquele dia. Onde insetos estavam caminhando, isso no meio da madrugada com os olhos fechados no escuro. Aquela experiência me fez eu sondar o ambiente onde eu estava. É como se um laser passasse vasculhando tudo. Quantos conseguem compreender a minha linguagem aqui? Você precisa colocar isso para acontecer na sua vida todos os dias, constantemente. Às vezes tem espíritos da maldade na sua frente, só que você está desativado, você não percebe. Isso serve também para você reconhecer a frequência onde a presença de Deus está. O que Ele está fazendo em um culto. Você não pode simplesmente chegar em um culto, participar dele e não entender o que está acontecendo nas atmosferas espirituais. Você não é mais um homem qualquer, você é um homem espiritual. E as pessoas estão com a cara como quem chupou limão e não está vendo nada, você está dando gargalhada, está vendo, está intercedendo e ninguém está entendendo nada. Porque você está em outro lugar. Você funciona, você não está desativado, você funciona. Isso é viver, isso é funcionar. Se não for assim, não vale nem a pena vir.
Você precisa reconhecer o que está acontecendo por detrás do véu do físico. Ok? Irmão, isso parece ser muito místico, mas é assim que o homem de Deus deveria viver. Você deveria reconhecer cada lugar. Você deveria fechar os seus olhos aqui e saber os pontos estratégicos onde o Espírito Santo está se movendo, onde tem anjo, onde não tem, a frequência, onde estão os portais, onde você tem que ver isso tudo. E Deus vai te ativar, já está te ativando para isso aqui. Ok? Abra suas Bíblias comigo, em 1 Reis, capítulo 18. Esse texto aqui, eu gosto muito após uma revelação que o Pai me disse acerca dele. Nós vamos ler o verso de número 42. Quem achou? 1 Reis 18, 42. Antes da gente ler, você sabe que Elias é a representação máxima do ministério profético, sim ou não? A representação da lei é quem? Moisés. A representação dos profetas? Elias. Quer dizer que, ouça-me aqui por favor, Elias não fez muitas previsões, Elias fez muitos sinais. Ouça-me aqui por favor. Eliseu fez mais previsões do que Elias. Elias não fez muitas previsões. Elias fez muitos. Por que Elias tinha a condição de operar sinais? Ok. Porque os olhos de Elias eram abertos. Nós vamos ler um texto aqui que você vai identificar já já. O símbolo máximo no ocultismo é um olho em cima de uma pirâmide. Quantos já viram isso? O famigerado olho que tudo vê. Quantos já viram esse símbolo? Porque o mundo das trevas reconhece que o ponto máximo da vida de um homem é a sua visão. Os espíritos da maldade, os bruxos, reconhecem que o ponto máximo que vai desencadear em efeito dominó todas as outras áreas da vida de um homem é aquilo que ele enxerga. Só nós que não compreendemos isso. Assuste-se você. O olho que tudo vê representa um olho que conhece todas as coisas. Um olho que tem o conhecimento do passado, presente e futuro. E dos mistérios acerca da vida das pessoas e dos mistérios acerca do mundo. A representação do olho que tudo vê é esse. E quem tem isso, quem entende isso, quem vive a ideologia do olho que tudo vê, para eles é uma pessoa poderosa. Quanto mais o seu olho ver mais poderoso você será. Por isso o interesse do diabo em te cegar, em fazer com que você viva uma vida inerte, aconchegada na sua visão física. Ele não quer que você contemple aquilo que está de esplêndido para que você usufrua. Eu vou repetir para você, você só pode usufruir daquilo que você vê. Então, a partir do momento que Deus abre os seus olhos, você fala assim, tá, eu vou sair daqui e eu vou começar a aviar as coisas. Não, o que você vê determina quem você é. O que você vê determina como você vive, a autoridade que você tem, como o mundo espiritual te olha, depende da sua abertura de visão. Elias era um homem respeitado porque ele via muito. Então quem vê muito tem o poder de usufruir muito. Elias não tinha o Espírito Santo igual nós temos derramado, mas com pouco que ele tinha, com pouco de visão que ele tinha, ele fez coisas escandalosas. Quantos me ouvem aí? Eu vou te falar mais uma vez, você reproduz tudo aquilo que você vê. Ok, Jesus. Quem está aqui? Amém? Ainda com a sua Bíblia aberta aí, em Mateus capítulo 6, Jesus vai dar um ensinamento muito interessante. A partir do verso 22,
Jesus disse uma frase que a gente lê e não entende. Ele disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. O que Jesus estava falando era um princípio que às vezes a gente não entende. Os judeus acreditavam que o ser humano flui debaixo de 11 emanações. Emanações em língua hebraica é sefirot. E a emanação principal, que dá vida para as outras emanações, e o que é emanações? Por exemplo, nós temos Keter, coroa, Malhut, reino, Tiferet, sabedoria, Gevurah, força. Nós temos beleza, são emanações, ok? Todas as emanações, elas fluem com excelência se uma emanação estiver acesa. E a emanação, que é o centro de todas as outras, é chamada Da'at. A palavra Da'at em língua hebraica quer dizer um conhecimento, quer dizer enxergar no ângulo de visão que Deus enxerga. Você vê através dos olhos dele. Você tem noção do que é isso? O homem foi feito para enxergar com a lente que Deus olha. Alguém que tem a sua Da'at acesa, ou seja, a sua percepção de visão, não é a percepção natural. A Da'at acesa, a Bíblia chama de profético. Diga profético. A Da'at foi deturpada e passou a ser um olho que tudo vê. Pelos ímpios, pelos pagãos. Então, como se fosse isso daqui. Se isso daqui, nós vamos chamar de profético, que a Bíblia chama de Da'at, ou seja, olhos, conhecimento, visão, estiver aceso, em efeito dominó, ela ativa todos os outros sentidos e naturezas espirituais que você tem. Se o seu conhecimento abre, o seu poder abre. O seu poder de domínio abre. Se o seu conhecimento abre, se a sua visão abre, o seu poder de influência abre. O seu poder de chamar a existência sinais abre. Por isso a importância de você passar a enxergar urgentemente. Porque às vezes você está vivendo uma vida aquém, porque você não vê nada. Um ímpio, quando ele enxerga qualquer visão acerca da vida, ele contempla uma grande empresa, ele traz aquilo como realidade para dentro dele, é questão de tempo, ele vai ter. Ele visualizou. Você só usufrui daquilo que você visualiza. Hello? Deus, por que eu não estou operando no sobrenatural? Porque você só visualiza o físico, então é disso que você vai usufruir. Você só consegue enxergar o plano físico, então é só o plano físico que você vai usufruir. Aleluia. Então, antes de você operar, você vai visualizar. Glória a Deus. Iago, o que é isso? Isso é um outro nome para a fé. Aleluia. Ouça-me aqui, por favor. Você enxergar algo é muito fácil. Agora, você ensinar as outras pessoas a enxergarem é um passo um pouco mais complicado. E Elias vai ensinar um homem agora a abrir a sua visão. Quantos me ouvem? Amém. Então vamos ler o texto aqui de forma que você compreenda. Quem está aqui? Amém. Verso 42 de 1 Reis 18. Então Elias disse
ou melhor, e Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu joelho, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu, sobe agora. Se ele disse sobe, quer dizer que o moço estava... Oi? Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Vira para essa pessoa e diga, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Ele foi, olhou e disse, não há. E depois Elias disse, volta lá. Então no total ele subiu quantas vezes? Oi? 8 vezes. Você viu que a gente foi ensinado errado? Ele subiu 8 vezes. Diga 8 vezes. A grande questão é o que aquele homem estava procurando. Elias não disse assim, sobe para o monte lá e olha para ver se tem uma nuvem. Ele não disse nada. Ele só sobe e você me fala o que você viu. O homem sobe, te falar, a nuvem não apareceu na 8ª vez. A nuvem já estava lá. Só que ele não sabia o que ele estava procurando. O mundo espiritual não vai aparecer, ele já está lá. Elias só disse assim, sobe e me fala o que você viu. Ele subiu, olhou, e Deus falou assim, eu não vi nada. Então Elias falou assim, então o seu processo vai começar. Faça esse exercício mais 7 vezes. Ele sobe, mais uma vez, olha, costa a cabeça, o que será que ele está querendo que eu veja? O que será que ele quer me mostrar? Já estava lá. Às vezes o mundo espiritual já está aí, mas você vai precisar repetir isso durante 7 vezes. Durante 8 vezes. Aleluia. Já está lá, mas você vai ter que repetir o processo. Por que ele subiu 8 vezes? A gente sabe que o número 8 na Bíblia é um número do recomeço, um número de reiniciar. Elias estava reiniciando, estava reprogramando o campo de visão dele. Ele estava reiniciando, diga reiniciando. Sabe quando você precisa de reiniciar o seu computador? É isso que Deus quer fazer na sua visão hoje. Ele vai reiniciar você. Ele sobe mais uma vez, olha e fala assim, rapaz, o que será que ele quer que eu veja aqui? Na 8ª vez ele disse, era o ser nuvem. Rapaz, eu vi uma nuvem do tamanho das mãos de um homem. Elias falou assim, você viu? Vi. Então ele disse, então agora a chuva pode descer. Porque você só pode usufruir daquilo que você viu antes. Meu irmão, dá um glória a Deus aí, ó. Eu vi! Então vai lá e fala para Acabe que vai vir uma grande chuva aí. Você viu? Eu vi. Então agora vai acontecer. A banda fala. Eu não sei se você está me entendendo, mas os seus olhos vão abrir. Eu posso falar algo, profeta? O que você enxergar vai acontecer. Abra a boca para dar glória a Deus. Como que você ora para uma pessoa enferma e tem certeza? Eu já vi antes. Tudo que você contempla virá na palma das suas mãos. Por isso que o diabo quer te limitar.
Porque a primeira coisa que Deus vai te mostrar é você. Mas Iago, aí você vai se ver da ótica que Deus te vê, reinando em vida. Você fala assim, mas Deus, aquele ali sou eu? É você. Mas o que eu estou fazendo aqui, vivendo essa vida mesquinha aqui, meu Deus do céu? Porque você ainda não se viu assim. Ah, meu irmão, não. Você ainda não sabe. Meu Deus do céu, cara. Você é o que Deus... Você é aquilo que Deus enxerga que você é. Então você precisa colocar o binóculo de Deus para você se enxergar. Posso falar como Deus te vê? A Bíblia fala que Deus te vê como rei sacerdote. Deus te vê você tendo poder para pisar em serpentes e em escorpiões. Deus te vê chegando para um endemoniado que 1 milhão de pessoas já foi lá para tentar expulsar e diz, em nome de Jesus, vai embora agora. E não tem mais boi, rapaz, vai ter que ir embora. Deus te vê dizendo para o câncer, sai do corpo dela, câncer. Mas irmão, Deus me vê assim. Por que eu não faço isso então? Porque você não se vê assim. Ah, meu irmão. Deus está abrindo o seu campo de visão hoje. Abacafé e assá. Olha que forte. O que você vê, você reproduz. Jacó sabia disso. Então ele negociou com o seu sogro. As ovelhas malhadas são minhas, as que não forem malhadas são suas. Então ele colocou pintas, manchas, na frente do bebedouro. As ovelhas bebiam água olhando para as manchas. E reproduziam. Porque o que você contempla, você reproduz. Meu irmão, eu tenho uma dificuldade na minha vida sexual. Eu tenho vontade de pecar com as mulheres toda hora. Eu não aguento ver um rabo de saia. O que você contempla? Você chega em casa no domingo, vai ligar e vai ver Pânico na Band, é isso que você vai querer fazer, cara. Entendeu? O que está alimentando os seus olhos? Quais tipos de coisas estão constantemente diante de você? É isso que você vai reproduzir. Entendeu? Você só conversa com gente normal, física, mundana. Até crente, gente boa. Mas não tem um fiasco da fagulha de Deus. Só religião. É isso que você vai reproduzir. Quais cultos você está participando? Quais palavras você está absorvendo? Você vai reproduzir isso. A grande chave é você focar naquilo que você quer reproduzir. Deus, eu quero esse relacionamento com Deus. Então coloque isso constantemente diante dos seus olhos. Beba água no bebedouro olhando para isso. Aquilo vai entrar dentro de você, pode ter certeza disso. Os seus olhos captam isso, o seu cérebro vai reproduzir isso como uma realidade para a sua vida. Aleluia! Então, se você contempla o mundo espiritual, você vai reproduzir coisas espirituais. Se você contempla o sobrenatural, você reproduzirá o sobrenatural. Foi por isso que Elias tinha a condição de falar assim, ó, vai cair fogo do céu. Ele já tinha visto antes. Se ele viu, tem que acontecer. Posso te falar, você hoje como pessoa, na grande maioria das vezes você tem reflexo, muitas das pessoas,
daquilo que você viu, daquilo que você visualizou na sua infância. Você enxergou isso e está reproduzindo isso. Essa cultura, você está reproduzindo. Então você precisa se abster de enxergar certas coisas. A sua visão espiritual se abre na mesma proporção que você para de olhar para certas coisas. Nós já tratamos disso na primeira parte. A questão não é o que você está vendo, a questão é o que você está deixando de ver. Aleluia. Por isso que os homens querem ser potentores da visão, do conhecimento. Porque aquilo que eles veem, eles podem reproduzir. Por isso que os espíritos da maldade não te impedem de participar de um culto normal. Para eles até falam assim, vá lá que eu vou junto com vocês. À medida que você não me veja, não me enxergue, está tudo bem. Eu sento banco de você durante 20 anos. Os espíritos da maldade não têm resistência nenhuma quando você recebe uma ministração. Eles têm resistência quando você começa a enxergar coisas. Porque quando você começa a enxergar coisas, a grande maioria das vezes você fala assim, fui tapeado a vida inteira, gente. Não é possível um negócio desse. Me enganaram. Não era do jeito que eu pensava que era, não. E por consequência disso, você começa a ser um problema para certas pessoas. Porque você enxerga agora a vida de um ângulo que as pessoas não conseguem enxergar. Por consequência também, você começa a viver uma vida meio que isolado, porque você tem que compartilhar coisas que pessoas não vão conseguir ver. E eu posso te falar, não tente convencer um cego a enxergar algo, cure ele. Não perca tempo falando, cego, você não está vendo não. Cara, é burrice isso. Você debater coisas acerca de Deus com certas pessoas é burrice. Olhe para que Deus cure ele. É mais fácil. Então, homens que vivem com uma visão aberta, são homens poderosos que podem chamar à existência tudo aquilo que eles contemplam. Eu vou te falar mais uma vez. Você tem a autorização de chamar à existência tudo aquilo que você vê. Glória a Deus. Quanto que você tem guardado no seu banco espiritual? Ah, Deus, eu não sei não. Então você não pode chamar nada. Deus, tem alguns dólares aí ainda? Meu filho, tem tanto. Se você viu, então, obrigado. Só que o diabo te cega. E além de viver uma vida cega, você vê aquele cego chato, que fica ainda resmungando com Deus ainda. Você não entendeu que não é Deus que vai... Deus não vai fazer certas coisas por você. Irmão, essa mensagem ela é muito fria, não. Deus não abriu o mar para Moisés. Deus disse assim, o que você está me chamando aqui, senhor? Está nas suas mãos aí, diga ao povo que anda logo. Tem certa coisa que você ainda não conquistou, não dominou, porque você ainda não consegue se enxergar. Moisés ainda não sabia quem ele era em Deus. Deus falou assim, rapaz, você não sabe quem que você é, não? Ah, meu Deus, pronto. Moisés, vá logo, você tem autoridade sobre muito mais, rapaz. Ele entendeu isso e falou assim, oi, então bora. E o mar teve que se abrir, ele foi, cara. Quando você contempla, você usufrui. Pai, o que eu estou usufruindo da minha vida espiritual hoje? Aquilo que você contempla. Se você contempla um Deus que dá arrepio, é um Deus que dá arrepio que você vai contemplar. É isso que você vai chamar. Você contempla na sua mente um Deus que você precisa de orar 1 milhão de horas para uma dor de cabeça sair, você vai precisar, porque se você não fizer, se a sua verdade interior é essa, é só assim que as coisas vão
acontecer. Mas se você enxerga que basta você falar, estás livre, e a pessoa vai ser livre, então é isso que você vai viver. Sabe o que um dia Deus me disse? Filho, você está colocando a mão para expulsar o demônio das pessoas, por quê? Eu falei assim, mas é assim que tem que fazer, não é não? Mas você leu isso na onde? Eu falei assim, uai, mas foi isso que eu contemplei. Ah, tá. É por isso que você está reproduzindo isso. Pisava em um lugar. Eu falo assim, ó, bora, que eu cheguei aqui. Eu falei, mas é? Falou, é. Eu falei, mas por que às vezes, em nome de Jesus, é porque é assim que você aceita essa verdade. E os demônios correspondem a você de acordo com como você mesmo se enxerga. Quando você olha para o demônio e fala assim, esse daí ele é bravo, e aí fala, se você viu assim, se você aceitou que você vai ter dificuldade, então você vai ter dificuldade. Porque você constrói a sua realidade. Hello? Quando Deus falou assim, filho, não precisa mais, eu falei assim, eu passei tanto tempo. Você viu o que a ignorância faz? Faz você passar 10 dias de jejum por uma coisa, que era só você chamar e falar assim, vem aqui rapidinho que eu tô precisando. Mas, meu irmão, posso te falar? Quem não tem conhecimento trabalha muito e ganha pouco. Gente, meu irmão, eu vou passar 10 horas orando para que a oportunidade do testemunho que eu vou dar no culto, alguma coisa aconteça. Ok, se você não passar 10 horas, o seu interior vai te bloquear de viver algo a mais. Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Eu ainda estou digerindo uma verdade que o pai disse, que ele disse para mim. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu falei assim, pai, como que você me vê? Eu falei assim, eu te vejo como meu filho. Mas como seu filho quem? Quem que é o meu filho? Eu disse, Jesus. Eu te vejo como eu via ele. Eu falei assim, mas não pode não. Eu falei, ele disse, eu te vejo assim. Se você conseguir se ver assim, você vai fazer aquilo que ele fazia. Aleluia! Eu vou profetizar que você vai sair daqui operando sinais em nome de Jesus. A chave já está nas suas mãos aí, meu amado. Aleluia! Eu ainda estou construindo isso porque é muito forte para mim ainda. E Jesus fez muita coisa, cara. E quando você começa a reconstruir a sua identidade, por causa que você viu, diga, eu vejo, eu ouço. Você começa a reconstruir a sua autoimagem. E quando você começa a reconstruir a sua autoimagem, o mundo ao seu redor começa a corresponder com você. Aleluia? Pega alguém sem recurso nenhum, esmoleiro, que precisa da ajuda das pessoas para comer o café da manhã todo dia. Faça ele enxergar como o pai olha para ele. Se ele conseguir ver, é questão de dias. Ele vai estar sendo provisão para outras pessoas. A própria vida, a terra, a natureza vai ter que se virar para colocar ele aonde ele deveria estar. Para colocar ele aonde ele se enxerga. O dia dele vai colaborar para que ele saia daquela situação. Tudo vai promover para que ele viva uma vida abençoada.
Só de mudar, meu Deus, gente. Só de mudar a sua visão. Por que tem ímpios vivendo uma vida mais esplêndida do que você? Porque eles se enxergaram assim. Olha o que Salomão disse. Eis que eu vejo um príncipe a pé e um escravo a cavalo. O príncipe não pode andar a pé. Mas se o príncipe tem mentalidade de escravo, ele tem cavalo, tem recurso, mas vai andar a pé. Quem você é, como você se enxerga, determina como você vai viver. Hello? Agora tem escravo que se enxerga como príncipe, então ele vai viver uma vida de príncipe. Você já viu? Você, solteiro, bonitão, o seu colega do lado foi virado do avesso pela vida. Só que ele se enxerga maravilhoso. A moça que você tem medo de chegar nela e flertar ela, porque você se vê como feio, mas ele se vê como bonito. Ele vai lá, desenrola com a menina e casa. Mas Jesus do céu. Hello? Como você se enxerga, quem você é. A primeira coisa que a visão espiritual vai te mostrar não é as coisas de fora, são as coisas de dentro. Quem eu sou? Aonde eu preciso ser corrigido, aonde eu preciso ser aprimorado, aonde eu preciso vencer, aonde os traumas da minha vida estão me influenciando. Quais são os pontos estratégicos do diabo na minha própria alma para me destruir? Quais são os temperamentos que eu preciso dominar? Qual que é a cultura que eu devo desfazer dela de uma vez por todas? Quem eu sou? Quando você começar a descobrir quem você é, você vai descobrir quem ele é. Aleluia! Aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. O que você contempla, você vive. Isso é autoridade. Deus está restaurando os homens que vivem em dimensões proféticas. Porque o profeta sabe quem ele é. Aleluia. Rebiaçá. O profeta sabe a autoridade que ele tem. Sabe por que às vezes você tem medo de espíritos malignos? Você não sabe quem você é. Porque senão eles teriam medo de você. O diabo cresce na nossa ignorância. Os problemas crescem na nossa ignorância. Deus está mudando o seu campo de visão hoje. Gente, vocês vão sair daqui destruindo tudo, gente. Pode ter certeza disso aí. Pode! Rapaz! Olha o que Jesus fez em Marcos capítulo 3. Chamou os 12 para o monte. Sabe o que Jesus fez? Começou a dar novos nomes para eles. Jesus estava alterando a identidade deles. Jesus estava construindo uma nova identidade para eles, falando com eles: você se via assim, agora você vai se ver assim. Desce daqui, vai lá, acaba com tudo, cura os enfermos, expulsa os demônios, diz que é chegado o reino dos céus. Você não se chama mais do nome que o seu pai te deu, agora é essa identidade que eu estou te dando. Você não pode operar o sobrenatural se você não se vê diferente. Se Deus não alterar a sua identidade. Aleluia! Se você descobrir quem você é, se você descobrir os recursos que estão disponíveis para você, eu posso ter certeza, a sua vida é obrigado, mesmo você ficar parado, só de falar, a sua vida tem que te promover, cara. Aleluia! Só para que você tenha uma noção de quem você é. A Bíblia nos chama de nova criatura.
Elias não era nova criatura. Moisés não era nova criatura. Quando a Bíblia diz que quando o Espírito foi dado, não dado por porção, mas derramado, os que receberam essa verdade, tudo que Jesus construiu, são criaturas novas. É como se uma nova raça começasse a existir. Essas criaturas nunca elas tiveram. São criaturas novas. Operam de uma forma que os outros seres humanos não puderam operar. Eles fazem, é como se fosse uma espécie nova. Você faz aquilo que os antigos não poderiam fazer. Mas irmão, mas eu estou vivendo essa vida assim por quê? Porque você é um príncipe que se enxerga como escravo. Para te assustar, a Bíblia diz assim, no livro de Salmos: vós sois deuses. Mas porque vocês não entendem, morrerão como homens. A Bíblia diz isso. Vós, e Jesus reafirmou, ele diz, a vossa escritura não disse, vós sois deuses? Vós sois deuses, mas porque nada entendem, perecerão como meros homens. Porque vocês não sabem quem vocês são. Vocês não sabem o que eu investi dentro de vocês. Você não sabe a autoridade que está... Gente do céu. Que foi implantada dentro de você aí. Você não tem noção disso. Você pode liberar decretos irrevogáveis. A natureza deveria se curvar diante de você. Quando essa configuração for restabelecida, nós vamos viver como Adão vivia antes de cair. Ele dava nome para as coisas. Deus disse: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis. Eu te dei a terra para dominar. Governe sobre ela. Eu costumo falar isso daqui sempre. Adão caminhava, o rinoceronte, o leão tinha que se curvar diante daquela majestade. Reconheciam quem ele era, porque ele sabia quem ele era. Tem alguém aqui? Deus vai começar hoje o processo de reconstruir a sua identidade. Ele vai abrir a sua visão hoje. Você vai viver uma vida, meu Deus. Quer ver? Você vai ser livre de coisas aqui agora mesmo. Agora. Quem que já ora pelos enfermos? Quem que ainda não ora? Tem mais gente aí, que não é nesse tanto de gente aí não. Quem ainda não ora pelos enfermos e vem eles serem curados? Ou porque você tem medo, que você não sei lá o que. Qual que é a mentira que o diabo disse? Para orar pelos enfermos tem que ter o dom da cura. Nada a ver. Para você falar em línguas, você não precisa ter o dom de línguas. Para você expulsar os demônios, não tem um chamado para isso. Alguns dons, e 3 deles, ou seja, 3 manifestações, são liberadas no exato momento que você se rende a Jesus. Você precisa de um tempo para assimilar isso, para entender que isso já é seu, mas já foi dado. A Bíblia diz: quem crê em mim, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Falarão novas línguas. O dom de línguas não veio sobre você no batismo com o Espírito Santo. Ele se manifestou aí, mas ele já estava aí dentro. Pode falar? Se você descobrir o que você tem, você já pode começar a manifestar agora mesmo. Quando você creu, o poder de curar pessoas foi concedido para você naquele dia. Mas Deus, o que é isso? Mas porque você achou que alguém teria que vir, um anjo teria que descer com um presente e falar: toma, esse é o dom da cura. Não.
Mas, irmão, mas não tem os dons sim, mas alguns deles já foram dados. Os dons não vêm do céu, os dons vêm de dentro de você, porque o Espírito Santo já está aí. O doador dos dons já está aí. Você precisa agora manifestar eles. Tem alguém aqui ainda? A capacidade de desenvoltura espiritual já está aí. Aleluia. Você precisa entender que tudo já te foi dado. Não, mas Deus não vai me dar isso porque eu sou muito pecador. Ah, é? Que coisa, hein? Só tem santo aqui, irmão, imagina. Não, mas para isso eu tenho que pagar o preço. Se essa é a sua verdade, então é assim que vai ser feito. Mas se você entender, fala, pai, o Senhor já me deu, eu pensei que fosse só a salvação, e se fosse só a salvação já estava bem demais, o Senhor me deu mais. Eu te dei muita coisa, filho. Eu te dei ferramentas suficientes para você destruir todas as fortalezas de Satanás. Eu te dei ferramenta para você viver nessa terra como um rei. Mas, pai, eu não consigo. O processo está aqui. Hello? O processo está aqui. Quem lembra do que eu disse? Que a sua visão não está nos seus olhos físicos, mas está aqui no seu córtex visual. Se a sua cabeça for convencida que eu não estou aqui, você vai me ver aqui, mas você não vai me enxergar aqui. A questão é, o que foi impregnado na nossa cabeça durante esses anos de religião, gente? Quais são as verdades que a gente aceitou? E a gente aceitou como se fossem verdades do próprio Deus, por causa de uma visão distorcida de quem Ele é. Ele está resgatando tudo, gente. E agora você está falando que eu posso agora lá e falar assim, olha, a sua tia, ó, que você está enferma, seja curada e ela vai ser curada? Sim, se você enxergar isso dentro de você, sim. Acabou. Você reproduz aquilo que você contempla. Quem está aqui? Aquele homem aquela nuvem já estava lá, só que ele precisou de 8 vezes para ele reconhecer que aquela nuvem estava lá. A voz de Deus já está falando aí, mas Deus está te colocando num processo para reconhecer essa voz. Então é um processo diário, diga diário. Eu preciso continuamente fazer isso. Eu preciso continuamente treinar o meu interior a enxergar Deus, a ouvir Deus. Qual que é a verdade que foi colocada dentro de nós? Que Deus não fala assim, Deus não fala toda hora. Sabe por que a gente ainda aceitou? Tem um certo período que Deus se cala. Não aceita isso, gente. Não, mas no período interbíblico Deus se calou. Não, a voz profética para o povo se calou. Mas tinha homens que ainda ouviam Deus. Um exemplo, Simeão e Ana continuaram escutando Deus. A voz de Deus pode se calar para o povão, mas para quem tem relacionamento, nananina, não. Ele continua falando. Tem alguém aí? Sabe o que Deus está fazendo agora nessa segunda parte? Removendo as suas limitações. Porque se você aceita que Deus tem hora que Ele não fala, quando você não escutá-lo, você vai se autoafirmar, Deus não está falando. E é mentira, Ele está falando, você que não está escutando. Tem alguém aqui? Então, se você enxerga um Deus que fala, você o ouve. Se você enxerga um Deus que fala de vez em quando, você o ouve de vez em quando. Se você enxerga um Deus que não fala porque você não sobe no monte para orar, porque você ainda não é consagrado. Posso te falar? Deus está falando com toda a raça humana agora. Mas não é só para os crentes, não? Não. Mas e agora quando eu peco? Deus continua falando. Não, mas não pode. Se a voz dele é a única coisa que pode te resgatar do pecado, como que na hora que você pecou ele não vai continuar falando? Se o relacionamento é a sua reabilitação,
Como que Deus pode te curar de algo que se quando você está enfermo, Ele não quer tocar em você? Na hora que você peca, é a hora que Ele está mais falando. Não, irmão, mas isso é muita doideira. Não, isso é graça. Irmão, você está querendo falar que eu posso pecar, que eu vou continuar ouvindo a voz de Deus? Sim. Mas se você vai para o céu, já é outra coisa. Ok? Que Ele vai falar para te tirar do pecado, Ele vai falar. Ele vai falar. Mas, Iago, hoje eu não estou muito bem não, sabe? Eu fiz uns troços aí eu fui para o quarto e falei, Deus, eu não vou nem orar, já que o Senhor não vai nem falar. Que eu sei que o Senhor não fala com pecadores. Pode falar, que visão é essa? É uma visão arcaica do Velho Testamento ou foi um Deus que Jesus veio apresentar? Um Deus que está do lado de um homem que é pecador, ladrão, e fala assim, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Entendeu? Eu estava em um culto avivado. Muitas pessoas foram renovadas, abençoadas. Aí no final do culto tem duas irmãs lá assim, ó. Obreiras. Falou assim, ô pastor, chega aqui, tem algo estranho aqui, não? Falei assim, irmão, o que foi? É estranho, eu e ela não sentimos nada. Só que tem umas irmãs aí, que só o sangue de Jesus sabe o que elas fazem lá fora. Deus tomou elas, Deus falou com elas. Eu falei assim, Deus não tocou em vocês porque vocês estão boas demais já. O Espírito Santo não encheu vocês porque vocês já estão cheias de demais. É de Deus? Não, disse de vocês mesmas. O óleo, o bálsamo vem para quem está enfermo, doente, precisando de cura. Tira essa visão religiosa sua. Mas, irmão, Deus falou com ela e não falou comigo, sim. O estado de quebrantamento dela, por causa que ela reconheceu o pecado dela, amoleceu o coração dela mais do que essa religião. Está endurecendo o seu. Sabe qual que é o grande erro? Você ora demais. Isso se torna o seu pior inimigo. Porque você se acha digno. Eu passei 20 horas, Pai, na Tua presença. Hoje o culto vai ser uma benção. Aí você vai lá, prega, faz o que tiver. Aí você inventa tantas coisas, já que você viu que Deus não está no culto. Aí chega um irmão que dá mole toda hora, pega um tanto de vezes, aquele irmão fraco, ele já sobe no altar desconcertado e começa a cantar. E a glória de Deus desce. Deus! Você não pode pecar e não deve pecar. Mas você deve subir no altar como se fosse um dos piores, o pior pecador do mundo. Seu coração amolece. Deus, é muita misericórdia, eu não podia nem estar aqui. O inimigo da voz de Deus é você mesmo. O inimigo da unção de Deus é você mesmo. Deus está quebrando tanta gente, vocês não têm noção. Tem gente que está gritando dentro agora. Você deu glória a Deus na primeira parte. Vira para cima e fala assim, ai, aleluia. Fala com ele. Meu irmão. Às vezes você se santifica tanto, que a sua própria santificação demasiada faz você se achar o bonzão. Isso bloqueia você de escutar Deus. A Bíblia diz, um coração contrito Deus não desprezará. Entenderam isso? Entenderam isso? Quando o seu coração está contrito, está amolecido, você está aberto para ouvir, porque a sua necessidade, o tamanho das suas necessidades atrai o tamanho das manifestações. Se você precisa muito, então ele vem com muito. Mas se você acha, não, já estou bonzão demais. Então, paciência. Entenderam isso? Tem conceitos dentro de nós que são os principais empecilhos de você escutar Deus. Porque se você aceitar essa verdade no seu interior, que Deus não está falando agora, você vai falar assim, Deus, me fala.
deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Quem está aqui ainda? Aonde estão as suas verdades? Então você precisa construir, ou melhor, remover as verdades distorcidas, que não são verdades, e construir novas verdades. Qual que é a verdade que você deve construir agora mesmo? Deus está falando comigo agora. Faça o seu cérebro aceitar essa verdade. Porque se caso contrário você não conseguir crer nisso, você não vai conseguir ouvi-lo. Entendeu? Por isso que é mais fácil você ouvir um pai, ouvir um Senhor. Só pelo fato de você ter uma visão de um Deus Senhor e ter uma visão de um Deus Pai, isso já muda muita coisa. Se você, dentro do seu interior, se relaciona mais com um Deus Senhor, e eu me relaciono mais com um Deus Pai, eu faço menos coisas do que você faz e usufruo mais. Simplesmente pelo fato de como eu enxergo Ele. Entenderam? Alguém disse assim, se batizar e desviar, Deus pesa a mão. A pessoa batiza e desvia, a vida vira uma bagunça. Ainda fala, viu? Eu falei. Você chamou aquela realidade para você, não foi Deus que fez isso. Você está reproduzindo aquilo que você enxergou. Agora, quem te falou isso, eu não sei quem foi. Mas se você aceitou um negócio desse, foi. Então é isso que você vai viver. Aleluia. Ouça-me aqui. Essa é a sua mente. Essa é a sua mente consciente. Essa é a sua mente inconsciente. O que a sua mente consciente faz? Ela mantém vívido aqui lembranças, sensações, memórias, pensamentos que você mais utiliza no seu dia a dia. Porque não tem precisão da sua mente ficar te lembrando da cor da sua primeira Barbie. É informação desnecessária para o seu dia a dia. Aqui você não lembra das coisas, aqui você lembra. Hello? Então tudo que você pensa são as coisas que você está cultivando no seu dia a dia. Então como você precisa disso, por mais vezes no seu dia, é isso que ela mantém vívido. Ok? Quem está aqui? Só que as verdades que fazem nós sermos quem nós somos, não está no consciente, está no inconsciente. Por isso que a Bíblia nos chama às vezes de homens de dobre pensamento, ou de ânimo dobre. Por quê? Porque aqui na sua mente consciente, você diz, Deus fala. Deus fala. Mas a sua mente inconsciente está dizendo, Deus não fala, tá? Aqui você se esforça para crer que Deus fala no seu racional. Só que tem uma mensagenzinha lá no fundo dizendo para você assim, mas você sabe que você também não crê nisso não, viu? Lá no fundinho ela está falando assim, ó, você está falando que Deus fala, você está se esforçando, mas com você ele não vai falar agora não. Deus está falando com gente que não está? Rapaz, eu tô vendo gente assim, ó. As verdades de quem nós somos estão aqui. Nosso inconsciente. Aqui estão coisas obscuras. Aqui estão reações suas que você não entende porque você reage aqui. Porque ela foi armazenada aqui.
Se você quer transformar alguém, você não pode transformar a mente consciente dessa pessoa. Você precisa entrar nas regiões mais profundas do ser dela. Obrigado, Jesus. Quem está aqui? Vamos supor que isso é a raiz da árvore, ok? A árvore é a sua mente consciente. A raiz é a sua mente inconsciente. Não adianta eu arrancar um fruto e falar assim, esse fruto não presta, eu não quero esse fruto, se eu não alterar a raiz dela. De onde procedem os frutos? E isso é coisa que a gente passa 20 anos dentro de uma igreja, a gente não é alterado aqui dentro. Então aqui a gente diz, eu não gosto de pecar, não gosto de adulterar, mulher, Deus já me libertou disso. Mas lá no inconsciente, tem fantasias eróticas, sexuais que ele ainda não foi liberto, que é muito profundo. Sabe o que essa pessoa faz? Suicida. Porque é uma guerra tão intensa entre duas verdades, que ela entra em parafuso na sua cabeça e não consegue gerir essas emoções. Gente tentando ser aquilo que não é. Deus sabe que você ainda não foi curado disso, cara. Deus sabe que você ainda não foi Deus sabe disso. E o interesse de Deus no estilo de vida profético é alterar você nas raízes mais intensas da sua vida. É alterar a sua genética espiritual aqui. É alterar o seu DNA para que você produza frutos, não forçando esses frutos, mas que você flua nisso. Quantos estão aqui ainda? Eu estava conversando com uma psicóloga, ela disse assim para mim, a mente consciente é um deserto árido, que tudo que você planta ali não cresce. Mas o que você planta no inconsciente produz fruto. O diabo não quer saber se você está ouvindo ou está entendendo a palavra de Deus aqui. Você vai falar assim, Deus, você vai escutar um culto assim inteiro. Não pode pecar, Deus não gosta. Está vindo aqui, não está? O diabo fica do seu lado e fala assim, vocês entendem isso? Algo tem que ser semeado aqui. E às vezes para remover algo que já está aqui, são anos, são meses, para que você seja liberto de você mesmo. De uma verdade que você aceitou dentro de você mesmo. Entende isso? Uma criança cresce, ela cresce ouvindo, você é feio, você não presta, ninguém gosta de você. As primeiras mensagens da nossa vida, elas caem no nosso inconsciente. Por isso que a Bíblia diz assim, se você ensinar a criança, quando ela crescer, ela não vai mais se desviar. A questão é que a gente espera o inconsciente da criança ficar tanto de porcaria para depois querer corrigir lá. Então aqui tem verdades pessoais suas que foram construídas. Então aquela criança cresce pensando, eu sou feio. Ele não fala assim, ele se olha no espelho, se arruma, e a sua mente consciente diz para ele, você está bonito. Mas o inconsciente que não foi curado, diz, você está feio ainda. Ele se sente bonito no seu consciente, mas o seu inconsciente está falando assim, rapaz, você pode estar bonito que for, mas... Ele socialmente é travado, ele é tímido.
Todo mundo pode gostar, mas ele não consegue romper aquilo. Medos, traumas, dores, armazenadas aqui, que por mais que você não se lembre delas, elas regem a sua vida. Deus está te libertando, meu amado. Que por mais que você não se lembre delas, elas regem a sua vida. Mas Deus está falando assim, eu estou entrando com a minha mão dentro das áreas mais profundas do seu ser hoje. Eu estou removendo conceitos distorcidos, conceitos deturpados. Eu estou te curando de dentro para fora, de fora para dentro. Eu vou desbloquear você. Alava subdequafá. Deus vai desbloquear você hoje. Porque a trava, para que você não acesse o mundo espiritual, está aqui. Foi desenvolvida no seu inconsciente. Um bloqueio. Eu estou falando porque não tinha pessoa mais bloqueada que eu não, meu irmão. Eu falo por experiência própria. Você tenta fazer algo, mas você não consegue. Quem está aqui? O bloqueio para que você não veja e não ouça foi colocado aqui. Porque você tem tutores para desenvolver você no mundo espiritual. Amém? Quantos filhos profetizam, mas porque eles são crianças, os pais falam assim, não menino, pode ficar. Quantos filhos estão ouvindo a voz de Deus? Falam assim, não filho, isso aí é coisa da sua mente. Quantos filhos estão vendo espíritos da maldade? Falam, não filho, isso daí é o susto que você teve. Não é. Ele está vendo o que você não viu, cara. E a gente mesmo começa a enterrar a visão espiritual das nossas crianças. Resultado disso, cresce. Não consegue ver mais nada mesmo, não. A religião fez isso conosco. Mas o reino dos céus está nos libertando. A religião te colocou uma visão assim, aqueles homens eram santos. Não tem aquela visão, ele é um santo. Quando a sua mente entender que eles eram homens normais, que a mesma coisa que Deus fez com eles, Deus pode fazer com você, você vai viver isso também. Mas enquanto você colocar esse ídolo dentro do seu inconsciente, não, aquele patamar ali é muito alto. Levante as suas mãos que eu vou liberar uma coisa muito forte aqui para vocês. Você enxerga homens que operam em níveis altos em Deus e você acha que você vai demorar muito. Só que Deus está acelerando você aqui hoje. Porque quem abre os seus olhos trabalha pouco e usufrui muito. Você não vai precisar dar tanto murro em ponta de faca, porque Deus está abrindo os seus olhos agora. Deus está abrindo a sua visão agora. Deus está te ensinando um caminho que você não vai mais se esforçar, você vai fluir nesse caminho. Deus está te colocando no seu destino profético agora. Quantos acreditam nisso, levanta as suas mãos para cima e adora o Rei da Glória. Para a gente começar a encerrar aqui. Tá, mas essas verdades ainda estão aqui. Como é que eu faço para alterar elas? Você vai alterando elas, acessando elas. E como que você acessa isso? Isso vem à tona. Quem lembra quando eu disse que eu estava em Valinhos e comecei a escutar a voz de um cara lá que eu fiquei em um período sem alimentar-me de informações. Então as informações que estavam armazenadas começaram a emergir do inconsciente para o consciente. Ah, rapaz, não sabia que essa voz estava aqui dentro de mim, não.
mas estava lá, armazenada, num calabouço escuro, que eu não conseguia acessar ela, mas ela estava lá. O processo de desintoxicação é que tudo aquilo que não presta, Deus vai imergir, para que você pegue aquela coisa, ou você vai ingerir ela novamente, ou você vai descartar ela, ok? Por que às vezes Deus traz sensações de perca, de dor? Porque são traumas no seu inconsciente que envolveram perca e dor. Deus traz aquela mesma sensação para vir à tona no consciente, para você identificar que tem isso aí dentro. Para que você descarte isso, ou que você seja curado disso, ou para que você vença isso. Uma pessoa que foi traída, foi decepcionada, ela pensa, eu superei, eu esqueci, passa 20 anos. Alguma coisa, algum ponto, acontece, um filme, alguma coisa, aquela sensação de estar sendo traída volta para o consciente. Aquela sensação é Deus falando para você, viu, estava aí dentro, está te regendo, você vai ter que vencer isso hoje. Então, às vezes, a dor que sobe, a angústia que sobe, a tristeza que sobe, é uma oportunidade para Deus te curar por dentro. Então, nosso erro é suprimir, é reprimir coisas. E Deus não quer que você reprima, Deus quer que você vença coisas, cure coisas. Quem está aqui? Ok. Deixa eu falar algo com vocês aqui. No nome precioso de Jesus. Ouça-me aqui, por favor. Deus comunica com você aqui no seu espírito, certo? Sim? Pense em um canal aqui. O seu espírito vai transmitir a informação para a sua mente. Ok? Quem está aqui? Se aqui tiver barreiras no seu inconsciente, Deus não fala, Deus não quer, Deus não me ama, essas informações vão ficar bloqueadas. Ok? Quem está aí ainda, gente? Então, remova as suas verdades antigas e restabeleça verdades novas. Deus fala sim. Eu estou aberto sim. Eu ouço Ele sim. Você já sabe de chaves aqui agora, que a gente diz para você já romper. Ok? Durante o seu dia, você tem espasmos de lembranças de coisas que estão no seu inconsciente. Algumas coisas vêm como um déjà vu, ou com uma sensação, uma lembrança que estava esquecida. Vem, brota, blup, brotou. E vem aqui no seu consciente, e você lembra. O Espírito comunica aqui, é processado aqui, e é interpretado aqui. Quem está aí? Deus comunica aqui com você. Isso é processado aqui. E dependendo do processo, se você tiver com muita coisa, costuma não subir quase nada, e se subir com muita dificuldade, se Deus falou 10 coisas aqui, sobe só uma. Porque é o que você aceita que Deus fala. Deus não fala muito assim também. Então é só um pouquinho que sobe. As suas verdades pessoais limitam Ele. Deus fala aqui, você processa aqui e interpreta aqui. Ok? Vamos supor, Deus disse para você assim, vire à esquerda. Só que a linguagem que Deus usa não é o português. Você interpreta no português, porque você fala português. Mas a linguagem que ele usou aqui é uma linguagem espiritual. Você processa e interpreta ela para o seu entendimento. Olha que coisa forte. Só que quando Deus fala aqui com você, isso é processado, você interpreta aqui, ó. Vire para a esquerda. Essa é a primeira informação que chega, certo? Sim?
Ok, até aí tudo bem. Mas o agravo é que nós estamos borbulhando outras informações. Então Deus fala, vire para a esquerda. Isso foi ele que disse. E a insegurança que está aqui no inconsciente borbulha. Fique aqui. Agora você não tem só mais uma informação, você tem duas. Qual delas é a de Deus? A gente se confunde na voz de Deus por causa disso. Porque Deus está comunicando aqui, mas tem 1 milhão de coisas comunicando aqui também. Então Deus fala assim com você, não vá para o shopping hoje. A primeira informação, vamos supor que chega essa, hoje eu não vou não, hoje não é para eu ir. Só que na segunda vez, uma outra informação que não é Deus, é da sua própria alma, vai dizer, vai para o shopping hoje. Aí você se perde. Se fosse só uma, seria tranquilo, sim? Mas não é só uma. São várias. E a gente se perde exatamente por causa disso. Você vai conseguir reconhecer quando é a voz de Deus, ok? Só que a grande questão é que a gente não tem firmeza. A gente não tem te ensinar a ter firmeza. Deus vai te ensinar a confiar na palavra dele e não negociar mais ela. Quando você não tem firmeza, negocia. Não, essa não era a voz de Deus, não. Deus disse, ok, Deus disse, está dito. Qualquer outro pensamento que vier, eu não aceito. Não importa a intensidade que vier, Deus, o Senhor disse. Gente, isso acontece comigo. Deus fala assim, filho, pode ir que eu vou ser contigo. Eu falo assim, ok, eu vou. Amanhã vem um pensamento assim, eu não sou não. Mas qual delas era a voz de Deus, hein? Quando Deus me disse que Ele era comigo, eu tive a convicção, a certeza plena, tive. Mas eu sou tão frágil, eu negocio tão fácil a voz de Deus, que eu deixo um pensamento raso abater a minha fé. Deus disse. Qualquer outro pensamento que não for esse, ou correspondente a esse, descarta, é a sua alma. Ok? Seja firme. Seja firme. Quem já esteve em um culto, você visualizou uma pessoa, Deus comunicou no seu espírito, a sua alma processou e interpretou. Como você ainda está nesse processo de reconfiguração, você sentiu uma vontade, porque um dos sensores da alma é vontade, sensações. Você sente uma vontade de ir lá naquela pessoa e orar. Você ainda não consegue escutar a voz de Deus falando assim, filho, vai lá e ora. Mas a forma que ele te consegue te falar é meio que te empurrando. Aquela vontade, sabe? Porque é a forma que você, por enquanto, consegue ouvir. Mas quando isso for se desmistificando, você já vai começar a ouvir com nitidez. Filho, vai lá e ora, por causa disso. É a mesma voz, mas interpretada por almas diferentes. Por uma configuração diferente, mas é a mesma voz, é a mesma informação. Cara, é a mesma informação. Só que você processou melhor. Porque você está cuidando do seu interior. Você está se abrindo para possibilidades maiores, mais excelentes. Aí Deus fala com você, filho, vai lá e ora. Você sente aquela vontade. Você sente aquela vontade, logo depois daquela vontade, vem outro pensamento, o medo. Não é de Deus, não. Você vai passar vergonha, você vai falar as coisas que não tem nada a ver. Você vai sair sem graça.
Você percebeu? A voz de Deus falou. Mas você deixou outro pensamento colocar em xeque aquilo que Deus já tinha dito. Posso te falar? Deus já falou. Deus já comunicou, então não deixe nada negociar isso. Quantos estão aqui? Olha para mim. Quantas horas? Aleluia? Uma coisa Deus disse, duas vezes a ouvir, o poder pertence a Deus. O salmista, gente, ele tinha convicção com a voz de Deus, cara. Deus vai construir em você convicção. Aleluia. Estão abençoados? Estão prontos para reinar? Aleluia. Teve pessoas, gente, vocês não têm talvez a noção da proporção, pessoas que saíram da casa delas. Falaram assim, olha, eu senti a unção que está lá da minha casa e Deus mandou eu vim aqui. Aqui, ó. Ali, ó. Mais outra. Não foi em vão. Quantos creem nisso? Não está sentindo mais nada? Arabaia. É real ou não é essa glória aí? Arabacalavrasudidé. Estava enferma lá, não pôde vir por causa de dores. O Espírito Santo veio sobre ela e falou assim, vai, agora está curado, Jesus. Oh, glória, né? Glória! Deus poderoso. Estão prontos? Quero ministrar, junto com o Espírito Santo, uma unção para vir sobre todos vocês. Vou pedir para você ficar sobre seus pés. Se puderem me ajudar a afastar um pouco os bancos. Vou pedir isso aqui em vão. Deus te trouxe aqui para um rompimento espiritual na sua vida. O que vai vir sobre você aqui hoje vai alterar tudo. Não é algumas coisas, vai alterar tudo na sua vida. Vou precisar de pessoas aqui, alguns homens para me auxiliar nas pessoas que eu for ministrar. Aproxime-se mais um pouco. Todos vocês, os olhos todos fechados. Obrigado, Jesus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. E lá no fundo o povo começa a dizer: me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito
de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Espírito de Deus. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Adora Ele, vamos, se renda. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Espírito de Deus. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Espírito de Deus. Abaio, sube, abaio, desce, afá. A unção do Espírito já está aqui. O poder do Espírito já está aqui. Com as suas mãos em sinal de receber. Você vai ser ministrado pelos céus agora. O que você vê? O que você contempla? O que você vê? O que você contempla? De repente outras línguas. É isso que você vê e contempla que virá sobre você hoje. Alguém sem entender. Enxergue. Pergunta de onde vem. Enxergue o que Deus irá fazer na sua vida. Enxergue. E lá no fundo O poder do Espírito está lhe concedendo agora. Contemple agora. Urabacalabraia. Contemple agora. Contemple, veja. O que você vê virá sobre você agora. Uraio, sube, caravaio, sube, desce. Me batizar com fogo. Contemple o que o Me Espírito batizar está com fazendo. fogo. Tem pessoas que me estão batizar com contemplando. Obrigado, Jesus. fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Olha aí. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Espírito de Deus. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Espírito de Deus. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Espírito de Contemple o Deus. tanto de poder que Deus está investindo em você. Vem, Contemple aquilo que Deus está lhe Espírito de concedendo agora. Deus. O bacaio sube, desce. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus.
Vem Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Batiza. me batizar com fogo, Espírito de Deus. Essas irmãs da frente aqui, tem as batizar suas mãos aí agora, vamos. fogo. Tem uma unção vindo. Tem uma unção vindo sobre vocês. Me batizar com fogo, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, Me batizar com fogo. Espírito de Deus. Me batizar com fogo, Me batizar com fogo. me batizar com fogo, Espírito de Deus. Como eu desejo te usar. Me batizar, Fogo. me batizar com Adore fogo, a Ele, vamos, adore. Me batizar com fogo. Espírito de Deus. me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Obrigado, Jesus. Me batizar com fogo, Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Essa moça aqui, senta ela pra mim, vamos. Vem, Espírito de Deus. Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Vem, Espírito de Deus. Aquilo que ela Me gosta, batizar com fogo, Virar. me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Chama essa moça pra mim, Me por favor. batizar com Essa fogo, moça, traz ela. me batizar com Tem uma unção aqui, fogo, fiel. me batizar com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. As suas mãos, ela. Vem, Espírito de Deus. Quem tem sede, venha e beba. Vem, graça Espírito da água da de vida. Deus. Vem, Espírito de Jesus, Deus. obrigado por Me essa batizar com fogo. Obrigado. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com Chama essa moça pra fogo, mim. me batizar com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Você Deus. também pode vir. Tem uma unção sobre você. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batizar com fogo. Olhos estão sendo Me abertos agora. batizar com fogo. Me batizar com fogo. Você foi muito Espírito de Deus. Mas eu sou Me Deus que te batizar sara. com fogo. Obrigado por Me essa unção, batizar Jesus. com fogo. Enche. Me batizar com fogo. Espírito de Deus.
e adoro. Espírito de Deus, Obrigado, Jesus. vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Você não precisa de uma imposição de mãos, você precisa dele. Vem, Levante as suas mãos e receba aquilo que você precisa. vem, Espírito de Deus. Levante as suas mãos e seja curado dos seus traumas agora. Vem, Espírito de Deus, me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus, me batizar com fogo, me batizar com fogo. Me batizar com Não deixa isso, mais, não para. Espírito de Deus. Eu quero você, Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. da palavra subiderica. Vem, Espírito de Deus. Quantos creem que Deus está levantando 4 homens que serão vozes proféticas a partir de hoje? Vem, O espírito da profecia, Espírito de Deus. o espírito dos milagres está vindo sobre vocês agora. Contemplem tudo que vocês serão. Leva-me mais perto, Tudo que vocês serão. onde eu te encontro. Querido Espírito Santo, No lugar secreto, obrigado pela tua unção na vida dos teus aos filhos. teus pés me rendo. Juntem mais, juntem-se. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua unção Tua sobre eles. majestade é Deus do real. céu, 3. Tua voz Em ecoa nome de em Jesus, meu ser. 2. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos seus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Essa é a unção de Tudo que eu Deus. mais quero é te ver. Essa é a unção de Jesus. Com tua glória e poder. Não há indução aqui. É no ritmo dele, é na unção dele. Obrigado, Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz é meu Obrigado. ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Algumas pessoas aqui que estão aqui, Tua voz é meu ser. você quer essa mesma unção, essa mesma presença sobre você. Talvez você ainda não foi ministrado e você quer usufruir disso que está derramando. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que está com muita sede e muita fome, Pai, eu quero isso. Só vocês ainda, venham. Aqui na frentezinha aqui, ó. Bem na frentezinha aqui. Façam uma linha. Obrigado. Tudo que mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Tua voz é meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Dê as mãos aí, agora. Vamos. Dê as suas mãos. Tua majestade é real. O nível vai subir agora, Isaac. Obrigado, Jesus. Meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Os que estão de mãos dadas aí, se conectem o mais próximo aqui, vamos. Tua voz é meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Talvez você nunca sentiu isso, ou nunca percebeu isso, mas você sabe que está fluindo aqui agora. Eu quero só você que quer isso de fato. Você que quer isso de fato, você diga aqui agora, eu quero, diga. Mas diga forte, eu quero isso. O Pai me deu a autorização de liberar sobre vocês uma unção tangível, que é agora mesmo. Segurar o seu ouvido. Você vai fechar os seus olhos a partir de agora e não vai abrir mais. Eu vou te perguntar mais uma vez, você quer isso? O Espírito Santo vai ministrar sobre. Eu não vou, mas ele vai. Quando eu disser 3, você grita fogo. Você grita. E na intensidade que você gritar isso, seu espírito vai ser tocado por uma unção tangível. A Bíblia diz que quando Saul estava no arraial dos profetas, a Bíblia diz que depois que o Espírito veio sobre ele nunca mais se tornou o mesmo homem. Ele se transformou em outro homem. Eu estou dizendo que depois que essa unção vir sobre você nunca mais será a mesma. Deus está alterando a sua identidade agora. Tem as suas mãos aí, vamos. Levante as suas mãos dadas. Com seus olhos fechados. Quando eu disser 3, você grita fogo. A intensidade do grito. A glória de Deus virá sobre você. Estão prontos? Em nome de Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Tua voz é meu ser.
ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua mão tocou em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Nunca mais. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Toma conta agora e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Toma conta agora. Meu Deus, é tangível que Deus fez aqui hoje. Tua majestade é real. De fato, foram pessoas selecionadas que vieram aqui hoje. Meu Deus. Pai, eu amo tua presença. De fato, foi quem Ele convidou para vir aqui. Teu sorriso. Foi quem Ele convidou que veio aqui hoje. Não foi quem o homem convidou, foi quem Ele Eu convidou. seguro em tuas mãos. Confio em ti. Quem confia nele aí, dá um brado de glória. Leva-me. Jesus, aí vai. Glorifica Ele agora, vai. Junto com as palmas, diga glória. Diga glória. Nós não merecemos isso, Espírito Santo. Nós não merecemos isso, Espírito Santo. Levante as suas mãos. Nós não merecemos isso, Espírito Santo. Nós não merecemos isso, Espírito Santo. Eu posso contemplar um exército saindo pelas ruas, curando os enfermos, limpando os leprosos, anunciando o reino de Deus, expulsando os demônios. É você, meu irmão. Você deu um grande passo hoje. Você deu um passo que você não pode mais recuar hoje. O que veio sobre você é só de ida, cara. Não tem mais como voltar. Não tem como voltar. É daqui pra lá, meu. Quantos creem nisso? Quantos entendem que receberam algo muito forte hoje? Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.
circula em meu ser. Quantos podem glorificar Ele mais uma vez? Aplauda Ele. Aleluia. Essa unção não está vindo só sobre nós, está alcançando muitas pessoas que vão assistir isso daqui ainda. O conhecimento de Deus vai se espalhar sobre toda a terra. O conhecimento de Deus vai abraçar e vai suscitar profetas na África, na Índia, na Angola, no Japão. Pessoas foram convidadas para receberem desse conteúdo aqui. O Espírito Santo te abraça agora, meu filho. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Ele? Isso é vida. Diga para essa pessoa, isso é vida, meu irmão. Fala, isso que é vida, meu irmão. Ai, glória a Deus. Vocês estão agraciados. Gente, dá vontade de parar, fala se dá. Que negócio doido é esse? Mas não vai parar. É daqui para a eternidade isso. Aleluia.